queria meditar com os irmãos em Jeremias. O capítulo 17 de Jeremias tem alguns versículos famosos, mas às vezes esses versículos famosos ficam desconectados, não é? E nós não enxergamos o todo onde eles estão inseridos e perdemos a glória, não é, da revelação de Deus sobre os nossos corações e sobre aquilo que o pecado fez e sobre aquilo que Deus faz e está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Então, Jeremias capítulo 17, de 1 a 14, eu diria que tem 3 versículos nesse texto, assim, muito conhecidos, não é? E hoje nós queremos meditar neles de maneira geral. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua dos seus corações e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para todo sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Essa é uma longa passagem, um sermão de Jeremias, para um povo que era, eu diria, a igreja nominal de Deus. Era como nós aqui, não está falando para um povo que não conhecia nada a respeito de Deus. E é óbvio que nós não podemos olhar cada ponto dessa passagem, mas podemos ligar alguns pontos principais. Jeremias é um profeta no meio de uma geração que o coração deles e a vida que eles viviam não diferenciava eles do mundo à sua volta. Apesar de todos os privilégios de conhecerem a palavra de Deus e de terem homens como Jeremias, esse texto é sobre o pecado, é sobre como o pecado age, é a melhor descrição, eu diria, de como o pecado é. E nós temos perdido isso, não é? E nós temos explicado o pecado de maneira psicológica, sociológica, econômica. Nós explicamos o pecado de várias formas, fazendo assim, com que um eco do mundo. E nós tememos nossa cultura, porque diz, olha, o que? Pecado, falar sobre o pecado é uma coisa primitiva. Por que falar tanto sobre o pecado? A questão toda é por que a igreja fala tão pouco sobre o pecado, queridos? Porque
no livro, no capítulo 3, né, na Bíblia, o pecado entra no mundo, e ele só vai sair lá em Apocalipse 22. Toda a história da Bíblia é a história de Deus lidando com o pecado e redimindo um povo. É Deus vindo ao mundo por causa do pecado. Então, essa é a história. O fato da igreja não falar sobre isso é inacreditável, porque é a história da Bíblia. E nós queremos dar uma olhada na imagem que Jeremias pinta, porque você não pode ter algo melhor do que isso, não é? Como eu disse, esse texto, quantas vezes alguns versículos dele são usados, às vezes até de maneira estranha. Tem gente que não confia em ninguém, né? E usa esse texto assim, por exemplo, maldito o homem que confia no homem. Ele é um cara cínico que não acredita nas pessoas, não é? Paulo diz, o amor não suspeita mal, mas quem suspeita de todo mundo usa esse texto para isso. Mas é óbvio que ele nunca leu o texto de verdade, não é? Ele não sabe sobre o que o texto é. O outro verso famoso aqui que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? São versículos que nós conhecemos assim, pinçados. Ou então o último que lemos, sara-me Senhor e sararei, salva-me e serei salvo. Mas então, desse sermão inteiro de Jeremias, na parte final ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Esse é o versículo do 5 ao 8, né? Então, você vê que Jeremias gosta muito de nos dar imagens, não é? Quantas sermões memoráveis ele tem, descendo a casa do oleiro, usando um cinto, ele usa muitas imagens assim, e ele dá para nós um arbusto, um deserto e uma árvore plantada na beira do rio. E quando nós chegamos no verso 8, a gente vê que ele diz que essa árvore plantada junto ao rio, ela não tem medos, preocupações nem ansiedades. Ela não teme assim. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Você vê, tudo que acontece externamente não deixará nem ansiosa, nem cheia de medo, sabe? Não se preocupará. Não é simplesmente Jeremias, esse texto vai dizer, não se preocupe, não é? A vida é assim mesmo. Tem um desenho famoso da Disney que tem uma expressão, Hakuna Matata, não é? Sabe? Mas não é nada disso, não é? Isso aqui não é Jeremias sendo otimista. Ele vai dizer da maneira mais profunda possível o que o pecado é, como o pecado age e como é viver uma vida oposta àquilo que Israel estava vivendo, atraindo para eles essa vida estéril do deserto. Então esse texto vai falar como lidar com a ansiedade, como lidar com o medo, como lidar com as preocupações. Jeremias está dizendo, eu tenho um segredo. E olha que Jeremias era um homem cheio de circunstâncias externas, cheio de calor chegando, não é? E seca. E ele sabe o caminho. Então, todas as pessoas, quando pensam em ansiedades, medos e preocupações, queriam saber o caminho. E muitas das vezes nós vivemos num mundo moldado pela psicologia. Os crentes têm razões totalmente estranhas para justificarem preocupações, medos e ansiedades. E a Bíblia nunca explica
a raiz do problema humano, como o homem explica. Sempre uma explicação mais profunda, não é? Nós temos problemas sociológicos, temos problemas, preocupações, ansiedades, problemas psicológicos, mas a Bíblia, ela sempre lida com algo mais profundo, ela vai sob, sabe, todas essas coisas e vê a verdadeira gênese de todos os problemas no nosso coração e diz como lidar com eles, e é sobre isso que Jeremias está pregando. Eu vou falar para vocês como lidar com preocupações e ansiedades, mas vocês vão ter que ouvir eu falar sobre o pecado, e vocês vão ter que entender mais profundamente a respeito dele. E ele começa esse texto falando que o pecado foi no coração de Judá, era como feito com ponteira de ferro, de diamante, e ele dá essas imagens, não é, das duas árvores e do rio e do deserto, para nos mostrar como o pecado age, o que o pecado é. Então, fala sobre raiz, fruto e cura para o pecado. Falando a respeito disso, ele fala sobre preocupação, ansiedade e medo. Ele vai fazer ele vai soldar a nossa alma, o nosso coração. Cada um de nós vai poder olhar para nós mesmos e ver, enxergar aquilo que Jeremias está expressando para ajudar e para nós nessa noite, o Espírito de Deus, através da pena de Jeremias. Então, em primeiro lugar, a raiz do pecado, não é? Observe que o pecado está, Jeremias está dizendo, a descrição dele é onde nós colocamos as nossas raízes que não em Deus. Essa é a descrição do pecado. Essa possivelmente é a análise mais profunda do pecado que alguém poderia trazer para nós. Jeremias é extremamente profundo ao falar a respeito do coração do homem e do problema do homem. Então ele não fala das duas árvores, uma das árvores, não é? Várias traduções usam palavras diferentes, arbusto, umas usam um nome, mas a palavra que ele usa em hebraico fala de um arbusto nu. Sabe esse arbusto do deserto que não tem folha, aquela coisa feia, tu nem sabe se aquilo está vivo ou morto quando olha, não é? Aquilo é seco, é feio. Ele usa um termo raro, sabe? Nós podemos chamar de zimbro, mas a palavra hebraica é a mesma raiz da palavra nu, quer dizer, uma planta sem folhagens, atrofiada, sem folhas, nua. E a outra imagem que ele dá é de uma árvore cheia de folhas na beira de um rio. Então olha só que coisa, um arbusto nu num deserto seco e uma árvore na beira de um rio cheia de folhas. E o que faz a diferença entre as duas árvores é onde as raízes estão, né? Não é tanto que as raízes sejam diferentes, são raízes vegetais, assim, não é? De planta. É óbvio que as raízes de um arbusto, de uma árvore, são diferentes em alguns aspectos, mas no aspecto geral não é? Essas duas árvores, elas têm raízes, e essas raízes determinam o que essas árvores são. Tudo sobre as árvores, os galhos, o tronco, tudo está baseado onde essas raízes estão presas. E Jeremias está falando sobre o pecado, sobre a impiedade. Ele está falando sobre santidade e vida com Deus. E todos os lugares que eu já olhei sobre raiz, elas têm duas funções básicas, assim. Uma é de ancorar, é de ser assim uma espécie de alicerce, para deixar a planta firme. Então uma árvore que tem raiz fraca, dá vento forte, cai.
Essa é uma das funções. Elas fazem duas coisas. Uma é isso, elas são a âncora, para que ela fique firme, para que ela aguente tormentas. Em segundo lugar, as raízes extraem nutriente do solo onde elas estão. O que isso significa para nós? Jeremias está falando sobre o que é o pecado de Judá, o que é o pecado no coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Então ele está dizendo que o pecado é colocar suas raízes para baixo, para algo além de Deus. É colocar sua raiz aonde você tem ancoragem para ficar firme, e nutriente para ficar verde, cheio de folhas e dar fruto, em qualquer coisa que não é Deus, em qualquer coisa além de Deus. Ele diz, isso é o pecado. É uma definição muito mais profunda do que normalmente as pessoas veem do pecado. Isso é extremamente importante, porque pensar o pecado como simplesmente violar regras. Se você pensar no pecado simplesmente como uma violação de regras, você vai acabar pensando numa espécie de gradação, não é? E isso serve como algo que encobre aquilo que o pecado é, de fato. Então, se é só violar a regra, dá a ideia de que quem viola sem regras, tem 100 violações, ele é um pecador. E um cara que viola 2 regras, ele é muito menos pecador. Ele é quase um piedoso. E se o cara tem 50 violações, ele está no meio. Ele é uma pessoa que não é nem igual aquele lá do extremo, nem igual aquele que tem, mas ele está no meio, ele está num certo equilíbrio. É por isso que há uma tendência das pessoas olharem umas para as outras, querendo comparar as suas vidas. Isso acontece porque você vê o pecado de uma maneira simplesmente como uma violação de regras. Jeremias está dizendo para Judá, não, dizendo para nós, não, vocês não estão entendendo o que o pecado é. O pecado é uma forma totalmente diferente de vida. Não é só violar regra, o pecado e a piedade são formas totalmente diferentes de vida, de ancoragem, de tirar nutrientes, são coisas integrais, são coisas que espalham pela vida, são 2 orientações de coração totalmente diferentes, 2 orientações de raízes, raízes que estão indo para lugares opostos, orientação de vida diferente. Um coloca a raiz aqui e outro coloca a raiz lá. Não é só a questão de violar alguma regra, e isso determina tudo o que você é, determina tudo na vida. Todo o resto da vida está baseado nisso. Se você está enraizado de uma forma ou está enraizado de uma outra forma. Dependendo de como você está enraizado, todo o resto vai ser fruto disso. Então ele está dizendo que pecado e piedade são totalmente diferentes. Alguém diz, mas o que são raízes? O que isso quer dizer? Não é? O que significa colocar suas raízes para baixo, além de Deus? A palavra básica é confiança. É por isso que ele diz, maldito o homem que confia no homem. Judá tinha um problema de colocar as raízes, a confiança de Judá nunca estava onde devia estar. As atitudes que Judá tomava, por exemplo, no nível, vamos pensar no nível nacional, assim, no nível coletivo, isso acontecia individualmente, é óbvio que isso acontecia também como nação. Eles sempre achavam que quando eram ameaçados por alguma coisa, eles tinham que ter ajuda do Egito por causa da Babilônia, e sempre isso levava eles
a serem como as outras nações. Eles sempre achavam que se havia uma ameaça, eles tinham que buscar uma ajuda de uma outra nação. Aí eles se sentiam seguros. Então, a palavra confiança é a chave. Ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele está falando a respeito de onde as raízes estão indo. No versículo 7 ele diz assim, isso é o 5, no 7 ele diz: mas bendito é o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua confiança. Suas raízes e sua fé são a mesma coisa. Então, para entendermos o que é raiz, a palavra confiança no texto de Jeremias é a palavra-chave. Então, o que Jeremias está dizendo é o seguinte: não importa se alguém é religioso ou se não é religioso, todo mundo tem fé. Todo mundo está colocando a fé em alguma coisa. Ou seja, algo para ancorar e algo para tirar nutrientes, para viver. Você tem colocado sua confiança funcional. E é importante nós entendermos que é uma confiança funcional. Porque nós muito bem que podemos falar que confiamos em Deus, porque ele está falando com Judá. E todas essas pessoas aqui acreditavam em Deus. Falavam que eram filhos de Abraão. Eles acreditavam em Deus, mas eles não tinham uma confiança funcional em Deus. E toda a nossa vida é baseada em um sistema de confiança em alguma coisa. De todas as pessoas, tudo mais na vida é só o resultado disso. Tudo mais na vida é só o resultado daquilo no qual nós confiamos, nós somos determinados por isso. Alguém pode dizer: não, eu não sei, eu não sou uma pessoa de muita fé. Não é? Nós vamos ouvir muitas pessoas falarem isso. Aqui está uma pessoa religiosa, ela tem muita fé, eu não. Eu sou uma pessoa que não tem muita fé. Jeremias está dizendo que o coração do homem é enganoso. Não é? No 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou em outra versão, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está dizendo: todo mundo tem fé, todo coração está ancorado em algo que ele confia, em algo que ele acredita. Da mesma maneira que toda árvore tem raízes. É por isso que ele está usando essas figuras. Todo mundo coloca as suas raízes para baixo para tirar nutriente, vigor para viver, ânimo para viver, razão para viver. E todo mundo coloca suas raízes para baixo para encontrar ancoragem, para se sentir firme. E quando nós nos sentimos firmes, nós nos sentimos livres de medo e ansiedade. Essa é a ideia. Então, me deixe falar sobre alguns testes, não é? Porque se a questão é essa, e se a definição de pecado é profunda assim, nós devemos saber onde estão nossas raízes. Porque ele não está falando definitivamente com o povo. É óbvio que todas as pessoas têm fé funcional, mas Jeremias está falando com o povo que se chamava povo de Deus nominalmente, não é? E nós então devemos olhar alguns testes positivos e negativos e olhar para nós mesmos, como aquelas pessoas deviam ter feito quando ouviram esse sermão de Jeremias. Então, o teste negativo é um lugar de apoio, e o positivo é o lugar onde nós tiramos os nutrientes da vida. Então, primeiro de tudo, se nós pensarmos no teste negativo, qual é a coisa sobre a qual você se preocupa mais? Esse é o teste negativo. O que te assusta mais? O que te dá mais medo? O que, se você perdesse, acabaria contigo? O que você mais teme perder? Porque você não teria mais ancoragem.
não haveria qualquer tipo de substância para você, sabe? Não, você poderia viver, mas é a vida que não vale a pena. Todo mundo tem algo assim, todas as pessoas, sem exceção, não é? O que são essas coisas? O teste negativo, e nós devemos olhar seriamente para as nossas vidas, todas as coisas que nós achamos que se perdermos, vamos perder nosso chão. E o positivo, William Temple, ele usa uma expressão muito conhecida, mas que resume muito bem isso. Ele diz assim: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Essa é a sua verdadeira espiritualidade. É o que você faz com a sua solidão. Ou seja, Jeremias disse: enganoso é o coração, por isso nós temos que dar uma olhada. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que quando você, na maior parte do tempo, nós temos que pensar em coisas que nós somos obrigados, e temos que fazer coisas que nós somos obrigados. Nós temos atribuições, nós temos compromisso com pessoas. Agora, quando nós não temos nada disso, e nossas mentes podem ir para onde elas quiserem, não é? Aonde nossas mentes vão buscar doçura, vão buscar alimento que satisfaz, para onde nós obtemos a alegria, da onde nós achamos consolação verdadeira, doçura. Há grupos diferentes de coisas que fazem, aparecem assim no coração do homem. Por exemplo, coisas materiais. Ele está dizendo: olha, você pensa em sua casa? Você pensa em redecorar isso, fazer aquilo? Quando você está lá, pensando só em coisas, você não tem compromisso, você está podendo pensar naquilo que vai fazer, te dar um ânimo para, sabe, para a vida. Você pensa na sua casa, você pensa em fazer mais cômodos, aumentar, sei lá, comprar outra. Sonhar, assim, eletrodomésticos novos, carro novo, roupas. Isso faz você se sentir bem, não é? Onde você começa a extrair a doçura, assim. Isso que lhe dá uma espécie, uma sensação de restituição do cansaço, você está precisando de um ânimo. Isso que o seu coração acaricia é a raiz no solo, é da onde ele está tirando. Mas há pessoas que são mais, eu diria, relacionais do que materiais. Na verdade, o ser humano é muito complexo, às vezes ele é um pouco de tudo, não é uma coisa ou outra, não é? Mas talvez haja alguém que há pessoas que são mais relacionadas, ela se vê como que resgatando alguém, talvez o romance, talvez filhos. Ou seja, você quando está lá sozinho, podendo pensar naquilo que faz o coração se sentir melhor, você pensa em relacionamentos e pessoas. Ou então você é uma pessoa ativa, você pensa em conquista, sua carreira, para onde ela está indo, para onde ela pode ir, para onde, o que você sentiria se as coisas se encaminhassem para uma determinada direção. Ou talvez uma causa política, social, talvez você esteja em uma espécie de hobby. Então você pensa só no hobby. Teu hobby, sei lá, vamos dizer que seja mergulho submarino, subir uma montanha, andar, sei lá, pegar uma onda. Um hobby, você tem um hobby. E quando você está lá, é do hobby
que você tira essa doçura. E William Temple está dizendo, é isso quando você está livre, quando a sua mente não está sendo obrigada por nada, nem por ninguém, e nem por trabalho, nem por alguma obrigação, quando ela está livre para pensar, para onde ela vai? Onde ela... Essa é a sua religião, ele diz. É daí que você tira, essa é a sua última preocupação, é daí que você tira a doçura, é aí que está a sua fé. Todo ser humano é assim, é aí que estão as suas raízes, é aí que estão os nutrientes da vida. Quando ele disse que a sua religião é realmente o que você faz com a sua solidão, ele está dizendo, o que é que mais te preocupa se não der certo, se você não tiver? Porque onde você tira a doçura, onde você pode fazer o esboço da vida, o que te faz descansar existencialmente, faz você sentir, olha, eu tenho uma vida, ela vale a pena, ela tem vigor. Essas são as suas raízes. As suas raízes estão aí. É assim que você sonda o coração do homem. É isso que Israel não fez. Olha para si mesmo. Eles falavam que nós somos o povo de Deus. E Jeremias está falando isso exatamente para mostrar a eles como era enganosa a ideia que eles tinham do coração deles e como era baixa a visão que eles tinham do pecado. Ele diz, aonde está a raiz, isso controla toda a sua vida. Isso vai fazer você estar lá no alto do pico do prazer de viver ou na depressão, alegre ou triste, com energia ou sem energia. Porque se você é uma árvore e coloca as suas raízes em determinado lugar, aquilo afeta a sua vida toda, afeta tudo. Não é nem as raízes em si, mas é onde as raízes foram colocadas. É óbvio que, como eu disse, as raízes têm diferença na figura de Jeremias, mas o fundamental é isso, é que é uma árvore, e o outro é um arbusto, elas estão com suas raízes. E nós podemos usar um exemplo assim. Certa vez, eu ganhei aqui na igreja de um irmão uma biografia enorme de Churchill. Eu já li umas 5 biografias de Churchill, não sei por que tem tanta biografia de Churchill, também o cara era importante, né? E numa determinada biografia ele trata alguém assim, uma pessoa que trabalhava para ele, assim, servia a ele, e trata muito mal, assim, grosseiramente, e uma outra pessoa que trabalhava com ele, assim, tipo um mordomo, diz para ele num determinado momento depois, você foi muito duro, poxa, ele ficou arrasado lá, o rapaz. E Churchill admite que ele passou dos limites, falou palavras duras demais, mas ele diz assim, mas você não vê, eu sou um grande homem preocupado com grandes coisas. É isso, ele está mostrando onde estão as raízes dele. Quando veio o calor, você foi grosso, como ele se justifica? Como ele consegue equilíbrio? Como ele consegue equilibrar as coisas dentro de si, para não ver a feiura daquelas atitudes? Para onde ele está olhando? Ele, olha, eu fui rancoroso, eu fui grosso, eu fui duro, mas como ele lida com essa realidade? Ele diz, olha, eu estou administrando um país no meio de uma grande guerra, eu sou um cara importante, minha mente tem coisas importantes, essas coisas são mesquinhas, perto daquilo que eu sou, que eu estou fazendo, então todo mundo tem isso. Então
Então você vê qual é a definição do pecado. Não é principalmente a violação de algumas regras. É colocar a nossa confiança funcional em algo além de Deus. E o prazer final do coração em algo além de Deus. É quando suas raízes vão buscar confiança funcional, que é ancoragem, e prazer em algo além de Deus. O pecado é fazer de Deus não o prazer final e não a ancoragem final da vida. O prazer, o descanso, a confiança. Então o Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor. Porque o pecado descansa em outras coisas. O pecado descansa em qualquer conteúdo, mas não em Deus. Ele vai se deliciar em qualquer coisa, mas não em Deus. Então não é simplesmente, é isso que a Bíblia diz, não é simplesmente quebrar uma regra. Por isso que sempre que as pessoas falavam com Cristo a respeito disso, eles diziam, olha, quando falavam a respeito do pecado, eles diziam, olha, qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque esse é o começo, é a raiz da coisa toda, é a soma de tudo. Todo o resto é o desdobrar disso. Isso é a análise radical dos nossos corações que Jeremias está fazendo, que Deus está fazendo através da pena de Jeremias. No versículo 7 ele diz: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Você viu como ele fala, ele parece que se repetiu aqui, pode ser empolgação de pregador. Noutra versão ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por que ele acrescenta essa segunda cláusula, queridos? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por que ele faz essas duas coisas? É uma declaração poderosa e esclarecedora para nós. É possível confiar no Senhor, mas o Senhor não ser sua confiança. É por isso que ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, bendito é o homem que o Senhor é a sua confiança. Porque existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que acham que vão fazer a sua própria vida, sabe? Eu sou o mestre da minha alma, aquela coisa assim. Mas há pessoas que não, elas têm Deus. É assim que era a geração de Jeremias. Elas acreditam em Deus, num certo sentido, não é? Obedecem em certo sentido, fazem parte da igreja. Aquelas pessoas lá faziam parte da igreja visível, mas eles o tempo todo confiam no Senhor, não é? Para outra coisa, em cuja confiança dele está. Por exemplo, ele confia em Deus para dar um casamento a ele. A confiança nele está no casamento. E ele confia que Deus pode dar um casamento ótimo para ele, onde ele vai descansar. Ele confia em Deus para algo que é a sua confiança. Deus não é a sua confiança. Por isso que Jeremias coloca a segunda cláusula. Você vê onde Jeremias quer chegar? Não é suficiente apenas confiar no Senhor. Você poderia confiar no Senhor para uma outra coisa, que é a sua confiança real. Você pode confiar em Deus para te dar sustento e dinheiro, que é a sua confiança. A sua confiança é o dinheiro. E você confia em Deus para te dar o dinheiro, mas você só vai ter descanso quando tiver o dinheiro. Porque o descanso, a confiança está no dinheiro. E você confia em Deus para dar dinheiro, para dar trabalho, para dar romance. E essas coisas são as coisas nas quais você confia, para dar ancoragem e para dar o sabor e o deleite da vida. Ou seja, você pode confiar no Senhor, mas o Senhor não ser a sua confiança. Então, de outra forma de colocar, não é? Como é comum a gente ver alguém dizer: olha, eu tenho servido a Deus, tenho tentado viver para Deus, mas Deus parece que não está organizando a minha vida, então eu vivo assim, eu estou meio ansioso. Eu queria dar fruto, pastor, eu queria estar mais firme, mas eu não estou. Porque apesar de eu estar buscando
Deus assim, parece que não está fazendo as coisas. Ou seja, ele estava confiando em Deus para Deus fazer alguma coisa no qual ele realmente confia. Mas como não está acontecendo isso, ele não é firme. A folha não está verde. E ele não pode dar fruto. Porque a confiança funcional dele é aquela outra coisa. E ele até acredita em Deus como um caminho para aquilo que ele confia de verdade. Então a condição é o verdadeiro objeto da fé. Quando alguém diz assim, se Deus não fizer isso, eu não sei se eu vou conseguir, então você vê. O verdadeiro objeto da fé não é Deus, é aquilo que Deus poderia fazer, senão ele vai desmoronar. Senão ele não vai poder estar firme, nem ter deleite, nem dar frutos no meio do calor, no meio da angústia. Se você disser, olha, eu vou confiar em Deus, mas se Ele não vier por aqui, nem por ali, nem fizer aquilo lá, eu não sei, eu não fico firme. Eu não posso ser assim, eu não posso ser tudo que eu devia ser. Então o que você está dizendo? Que a sua confiança não é Deus, que você confia em Deus para levar você para o lugar da sua confiança. E se Ele falhar, então você não tem nem coragem, nem delícia. É por isso que ele está falando, enganoso é o coração acima de todas as coisas. Aqui você vê o pecado, deliciar-se em qualquer coisa, fazendo Deus um caminho para aquilo. Ter coragem em qualquer coisa, fazendo Deus um caminho para aquilo. Ou seja, Deus não é o fim aonde a raiz se fixou. Deus não é a confiança. Não é? Então, o resultado é que muitas pessoas dizem, eu queria dar fruto, eu queria ver uma vida para a glória de Deus, mas essas coisas, elas são coisas que me impedem. É uma vida seca. Não é? Porque alguém acha que Deus pode realmente receber isso a não ser como pecado. É o que Jeremias está dizendo para aquelas pessoas e para nós. Porque onde nós colocamos nossas raízes, em qualquer lugar, exceto Deus, é a definição de pecado. E o resultado disso é que você fica nu, seco, atrofiado, como um arbusto no deserto. Porque é tudo que esse lugar onde você põe as raízes pode dar. Só uma condição, não é? Para a sua fé em Deus, na verdade, está firmada. Porque o objeto da fé, de fato, da maior parte das pessoas que dizem crer em Deus e fazer parte da igreja nominal, não é Deus. E era essa a denúncia de Jeremias, para ajudar, vocês são incrédulos. A raiz do pecado é colocar a raiz do coração abaixo para qualquer coisa além de Deus, para encontrar ancoragem e doçura e alimento. Em segundo lugar, o fruto do pecado. Então isso é o pecado. Não é? A análise de Jeremias é profunda. Ele não fala só sobre violar algumas coisas. É algo que faz a diferença em todas as coisas. O caminho da piedade, do pecado, é o oposto. E o fruto do pecado? Não é? Em segundo lugar, quando você coloca a raiz em qualquer coisa, além de Deus, não é? Você pode ser um zimbro, atrofiado e nu no deserto, não é? Sedento. O que Jesus está dizendo, essas são as consequências. É isso que Judá é e é isso que Judá vai ser, porque é nesse lugar que as raízes de Judá estão. Ancorado. O fruto é a esterilidade. E não há como ser outra coisa. Aqui novamente há um paralelo entre o arbusto e a árvore. No versículo 6 ele diz, ele será como um arbusto no deserto, ele não verá prosperidade quando ela vir. Em outra versão melhor diz assim, ele será como um arbusto no deserto, não verá
quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. E no versículo 8 ele diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende suas raízes para o ribeiro, e ele não teme quando vem o calor. Em outra versão, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende suas raízes para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor. Na verdade, ele está usando a mesma palavra para o arbusto e para a árvore. Ele está dizendo o arbusto, ou seja, alguém que coloca as suas raízes para além de Deus em alguma coisa, ele não vai ver, nem quando as circunstâncias vierem a seu favor. Ou seja, mesmo quando vier uma inundação no deserto, chuva, ela vai continuar seca e sendo um arbusto nu. Em outras palavras, o mato não pode receber o bem, nem nas melhores circunstâncias. Alguém que está com o seu coração além de Deus, para encontrar ancoragem e nutrientes e a delícia, a doçura da vida, nem quando tudo der certo ele vai encontrar. Ele vai deixar de ser esse arbusto. E a árvore, ela não pode receber o mal. Mesmo quando vem a seca e o calor, ele diz, ela continua dando frutos. Ela continua verde. Se você vê, acontece algo paralelo. O que significa? O arbusto, quando ele fala de prosperidade, ele está dizendo, o arbusto é configurado para o deserto. E às vezes realmente não há chuva torrencial no deserto. O deserto tem pouca chuva, mas a chuva então vem. Mas isso não muda o que aquela árvore é. Ela continua sendo o que ela é, porque tudo que ela é a expressão de onde a raiz dela está, que é aquele deserto seco. E a chuva não pode mudá-lo. Quando alguém diz assim, se as minhas circunstâncias mudassem, se isso, aquilo acontecesse, se finalmente eu encontrasse aquilo, ele não está entendendo. Era o que Judá não entendia, é a essência do coração enganoso. Enquanto isso, a árvore plantada junto ao ribeiro pode passar por uma seca, ou seja, circunstâncias totalmente adversas, externas. Você vê, as coisas externas no arbusto, mesmo quando foram favoráveis, não mudaram ele, continuou sendo um arbusto. Quando vier a prosperidade, ele não vai ver. Agora, a árvore, quando tudo externo foi contra ela, não afetou ela, não é? Porque a raiz dela está em algo que a sustenta. Ele está misturando aqui a metáfora, não é? Por que a árvore não sente a seca? Porque ela está tirando umidade do rio, e suas raízes estão voltadas para o rio. Ela não depende do que vai acontecer, se vai ter o clima mais quente, seco, as dificuldades, ela continua com nutrientes, não é o tempo. Então é óbvio que uma seca pode afetá-la um pouco, não é? Um pouquinho menos verde do que ela foi numa estação, mas ela está lá verde com frutos, por causa do rio. Mas a prosperidade realmente não afeta a árvore no deserto. Chove, ela continua sendo aquele arbusto seco, feio, nu. Não vai torná-lo melhor do que um mero matagal. É isso que ele está dizendo. Então, primeiro de tudo, quando você coloca a raiz além de Deus em alguma coisa, é esperança, é confiança. É por isso que ele fala que é maldito o homem que confia no homem, ou que põe sua confiança em qualquer coisa que não é Deus, onde suas raízes vão, sabe? Se eu tivesse essa relação, minha vida ia ficar, e quando essa relação está perto de ser perdida, minha vida vai desabar, não é? Ou aquela coisa material, aquela conquista, ou aquela coisa que me dá um senso, assim, sei lá, de status. Agora, a maioria das pessoas na vida nunca tem as coisas que elas sonham. Não é porque o mundo é assim, o mundo é difícil. Os arbustos estão no deserto, eles não estão num lugar fácil. Então, a maioria do que as pessoas sonham não acontece mesmo.
Porque não tem toda hora chuva no deserto, senão o troço não era deserto. Não é? Então, mas alguns conseguem, sim. Alguns passam a vida sonhando com as suas raízes numa coisa, mas ele está no deserto mesmo, nunca chove nesse deserto. Raramente chove. Mas alguns não, alguns vêm chuva. E ele tem um relacionamento que ele sonhava. Mas, o que ele está dizendo é o seguinte: quando vem o que esperava, não muda ele. E ele se descobre tão seco, nu e um arbusto como ele era antes. E essa é a aflição. Você pode ter uma inundação, a prosperidade vem, ele diz, mas ele será como um arbusto no deserto, que não verá quando vier algum bem, não verá quando vier a prosperidade, ele não vem, ele não consegue capturar, e isso não muda o que ele é. Eu estava vendo uma biógrafa famosa de vários atores de Hollywood, ela está dizendo, olha, em Nova York, por exemplo, quase todo garçom, motorista de táxi, foi para lá sonhando em ser alguma coisa assim, não era ser aquilo, vou para lá ser garçom, o negócio era só uma ponte para chegar, e a maioria, como eu disse, não chega a lugar nenhum, fica só naquilo mesmo, então fica com aquela sensação de que ia conseguir, mas ela diz, olha, eu sou biógrafo de uns 4 ou 5 que conseguiram, que choveu no deserto, sabe assim, aquela coisa rara de acontecer, choveu, então eles se tornaram, e essas pessoas, elas se sentem oprimidas quando elas acordam no outro dia, depois da grande chuva, depois que a coisa mudou, porque quando elas acordam no outro dia, elas descobrem que elas ainda são elas mesmas. É por isso que a gente escreve às vezes essas biografias cheias de depressão, tristeza, suicídio. Elas descobrem no outro dia que aquela chuva, aquele bem, não mudou elas. E é horrível, porque os outros ainda estão pelo menos sonhando com a chuva, elas sabem. Elas pensavam, finalmente nós vamos ser diferentes, vamos ser salvos. E eles acordam, e eles agora são famosos. Mas o desapontamento é insuportável. Porque eles sentem as mesmas coisas que sentiam antes. Então eles se deprimem, sentem mais medo, se matam, se drogam. É isso exatamente que Jeremias está dizendo. Uma tempestade vem no deserto e você ainda vai ficar com sede. Você ainda vai ser um arbusto feio, nu, sedento, com sede. Você vai acordar e você vai dizer, olha, eu tive sexo com a pessoa que eu mais desejava no mundo. E você vai acordar no outro dia e vai descobrir que é um arbusto feio. Não. Pode vir a chuva que não muda. Não faz diferença. Você achava que eram as circunstâncias. Ele está dizendo, Judá achava isso o tempo inteiro, mas não é as circunstâncias que fazem Judá ser o que é. Esse povo patético dizendo-se ser o povo de Deus. Não é. Vocês são um arbusto feio no deserto. E mesmo quando chove muito, vocês são isso aí mesmo. Porque a raiz de vocês está nisso. Suas raízes estão lá. Então não importa quantas chuvas venham. E talvez essa chuva seja uma das piores coisas. Porque você vai descobrir que isso não te curou. Não te salvou. Não fez você deixar de ser um mato, um arbusto. Você acorda assim, como você pode conviver com isso? Por outro lado, Jeremias diz, uma pessoa cujas raízes estão no solo do rio, descendo para o rio de Deus, em Deus, e esse é o porquê, não é? As coisas ruins acontecem, ele diz, mas ela não teme a ansiedade e não fica com medo quando vem o calor, quando vem a seca, quando vem os problemas. Ela continua verde, ela continua saudável. Então ela vem, perde coisas, mas ela diz, não é disso que eu tirava a vida. A ancoragem da vida não estava ali. A doçura, essa não é a principal coisa. Não é a razão pela qual eu vivo. Então,
num período externo de grandes coisas, a folha pode ficar um pouco menos verde do que num dia mais, mas é tão verde, suficientemente verde, cheia e cheia de frutos. Eu vou colocar dessa maneira. Todos nós gostamos de olhar para as circunstâncias, e sempre nós pensamos, todos os meus problemas é porque não está chovendo, ou seja, as circunstâncias não são as ideais, não sei quem morreu, aquela pessoa que eu desejei não aconteceu, a minha carreira não foi o que eu pensei. Nós sempre pensamos em termos de circunstâncias. A minha vida, se eu tivesse uma esposa, ou se a minha esposa fosse assim ou assim, ou o meu esposo, se eu tivesse um esposo, um namorado, ou emprego, ou seja, circunstâncias. Não vai fazer diferença. Quando isso for abaixo, Jeremias está dizendo, naqueles que suas raízes estão no rio. Porque lá está a sua ancoragem, e está a doçura da vida. Então você está perto do rio, da onde você tira. Se você está preocupado, se você está com medo, é porque você vê as suas fundações em perigo. E você vê aonde você tira a doçura da vida em perigo. E quando você vê essas coisas em perigos de não se realizar, ou de alguma coisa vir tirar, então você é o oposto do que Jeremias está descrevendo. Ele diz, alguém assim não vive em função das circunstâncias, do clima. Ele não teme o clima quente, abafado, a seca, porque a razão, não é, da firmeza dele não está em nenhuma dessas coisas que estão cercando ele. Então, quando nós estamos preocupados assim, quando nós sentimos que os fundamentos da vida estão sendo, é porque aquilo é a nossa confiança funcional. Você está dizendo, eu tenho minhas raízes em você, e se eu não tiver isso, como minhas raízes vão ficar? Não tem mais ancoragem, não tem mais nada, eu estou preocupado. Agora, essa árvore está dizendo, não estou preocupado por causa do rio, minhas raízes estão lá. Isso é libertador. Jesus está dizendo para Judá, vocês deviam ser livres assim, porque isso é ser o povo de Deus. Preocupações, medos, angústias, sua amargura, não é o clima. Jeremias está dizendo, vocês não são assim porque há muitos perigos, porque a Babilônia é poderosa, porque o futuro de vocês está comprometido. Não é o clima, não são as circunstâncias, é onde o coração de vocês está. É isso que faz você ser assim. É o solo onde vocês estão ancorados. Não é o tempo. Se vai chover, se não vai chover. É se você tem o rio ou se você não tem o rio. A falta de chuva não vai estragar. Você não vê uma pessoa cujas raízes estão num rio que não seca. Ele não está nervoso se daqui a um tempo vai parar de chover. Ele tem um rio. É isso. Isso é Deus falando através de Jeremias. Deus está chamando aquelas pessoas a pensarem nisso. Então, pense, sabe, nas coisas em que as pessoas ancoram as vidas, que você realmente enxerga, como você realmente enxerga a carreira, trabalho, relações, amor, sexo. Todas essas coisas. Onde está a sua confiança funcional? Jeremias está dizendo, você não vê que isso é uma gota perto de um rio? Que seus problemas são que suas raízes não estão lá, seu problema está em seus compromissos de fé. Não são as circunstâncias. Portanto, pare e nunca mais culpe as circunstâncias. Ele está falando para ajudar. Vocês não estão com medo porque a Babilônia é poderosa, vocês estão com medo porque
As raízes de vocês não estão em Deus. Vocês não estão com medo e ansiosos porque o mundo é difícil, porque as circunstâncias são difíceis. É porque vocês são um zimbro no deserto. E nem se as circunstâncias ficarem boas, como já ficaram para Judá, vocês floresceram, deram frutos. Então, o que significa ser um pecador? Significa transformar o seu coração e levá-lo para qualquer coisa como ancoragem e como doçura que não é Deus. Fazer qualquer coisa que não é Deus, o seu prazer funcional. Esse prazer me faz levantar amanhã animado. É isso que é o seu prazer funcional. Não tê-lo me enche de não poder. Mas nós temos abraçado definições muito mais frágeis. E qual é a cura? Para encerrarmos. Qual é a cura? Quando Jeremias chega no fim, ele tinha dito: enganoso é o coração. Além de qualquer coisa, o coração humano assim é incurável. Mas quando ele chega no 14, ele diz: sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me e serei salvo. Sabe, ele não está dizendo, ele não está contradizendo. Ele está dizendo: o coração do homem é humanamente incurável. O homem sempre coloca suas raízes em algo, suas raízes, sua confiança funcional, sua ancoragem e seus deleites funcionais em outra coisa que não é Deus. Ele está sempre ansioso e preocupado se essa uma dessas coisas vão acontecer, e ele sempre acha que as circunstâncias têm alguma coisa a ver com o que ele é. Ele não percebe que em qualquer lugar que ele tiver, ainda que ele seja aquele cara mais sortudo do mundo, que seja colocado no lugar mais fácil do mundo, contudo, ele vai continuar depois acordando no outro dia, descobrindo que ele é um zimbro deprimido, com os mesmos problemas internos que ele tinha antes. Então, se você olhar com cuidado os 5 e 6, esse arbusto no deserto é um arbusto natural, ele nasceu lá, você não sabe como um homem nasce, mas a árvore não, a árvore é uma árvore plantada junto ao rio. Então, por que Jeremias enfatiza? Alguém pode perguntar, esse plantada? Não é? Esse é o ponto, não é? Alguém tem que fazer isso. Você precisa ser plantado, a árvore não pode implantar-se, você precisa de renascimento, você precisa de uma intervenção externa. Não é autoajuda, não é sabedoria humana, nem psicologia. O ser humano não pode dar a ele, a não ser aquele lugar, num deserto seco, sempre na expectativa de que alguma circunstância vai fazer diferença, quando na verdade, quando vem a chuva, Jeremias diz, continua sendo um zimbro seco no deserto quando a chuva acabar, porque ela não muda o que ele é. Então Jeremias 17:5 diz assim, diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Isso é para diferenciar com o brado final, sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Salva-me e eu serei salvo. Não há nada que possa ser feito não a partir de ti mesmo. Você não mistura as duas coisas, o que o homem pode fazer e o que Deus pode fazer. Maldito é o que confia no homem. E sara-me, Senhor. Não há mistura nisso, você está num lugar ou no outro. Essa ideia de que há um sinergismo entre as duas coisas, não é? Não há salvação assim. Não há. Você não pode misturar, não pode ter simbiose. Você nunca vai ser curado dos medos que estão sempre dependendo das circunstâncias, sempre achando que se a circunstância fosse certa, eu estaria verde dando frutos. Jeremias diz, não, Judá não dá fruto, Judá não vai dar fruto se as circunstâncias forem boas, e vocês não estão ansiosos, com medo, sem dormir à noite, tomando essas coisas todas, desesperados, com medo da Babilônia, por causa da circunstância, é por causa da onde o coração de vocês está, a raiz do coração de vocês está em algo além de Deus, e isso está ameaçado pelo rei da Babilônia. Mas se o coração de vocês estivesse enraizado em Deus, vocês não estariam ameaçados pelo rei da Babilônia.
não estariam temerosos, nem ansiosos, nem sem dormir, estariam verdes, estariam dando frutos. As circunstâncias externas não têm nada a ver com isso. Então ele está dizendo, você nunca vai ser curado dos seus problemas, enquanto você continuar olhando para o clima, para as circunstâncias, e acreditando que aquela nova coisa é que vai fazer você ser funcional até para com Deus. Você não percebe que isso é a própria essência do pecado? Quando você diz para Deus, Deus, tu me der isso, eu vou poder te servir melhor, você não entende que você está dizendo para Deus que Ele não é a sua confiança. Você não está entendendo que isso é declarar seu pecado diante dEle. Que você, muitos em Judá podiam até confiar em Deus, mas não faziam de Deus a sua confiança. Sabe, Senhor, nos ajude a fazer uma aliança com o Egito. Deus não era a confiança deles. Árvores não andam. Para ela estar junto ao rio e ela ser plantada, ela tem que ser feito por outra pessoa. Se você vai estar indo para obter folhas no dia seco, no meio das circunstâncias piores da vida, e ter frutos, você tem que ser plantado por Deus, junto ao rio de Deus. E suas raízes têm que estar voltadas para lá. Essa é a receita de Jeremias para aquelas pessoas. Vocês só vão estar livres dessa ansiedade e medo do rei da Babilônia, do império da Babilônia, e só vão viver uma vida que dá fruto para Deus, se vocês forem plantados por Deus. Porque nas melhores circunstâncias, vocês são zimbro no deserto, vocês não dão frutos para Deus. Mas quando vocês estão lá, vocês estão pensando que se as circunstâncias fossem melhores, vocês estariam numa situação melhor, mas não estariam, porque as raízes de vocês não estão em Deus. Deus não é a confiança funcional de vocês, e não é o prazer funcional de vocês. Outro dia eu conversando com alguém sobre isso, alguém disse assim, então como é que eu vou saber se eu renasci? Não é? Todos nós temos que pensar, quando vem o calor, como nós ficamos, queridos? Como nós lidamos com isso? Nós ficamos muito mais expostos ao calor do que à inundação no deserto, não é? Porque é mais raro. Todos nós temos que ter um ponto de viragem em nossa vida, de um arbusto no deserto, ou seja, com nossas raízes funcionais e nossos prazeres funcionais que estavam em outras coisas, sendo arrancados por alguém e plantados, transformados em sua natureza em algo diferente e plantados na beira do rio, plantados no rio. Sabe, nós temos que sentir nossas raízes, que era onde nós estávamos ancorando a vida e tirando nutriente para a vida, sendo tirado de algo e colocado em outro lugar. Se nós não temos um ponto de viragem assim, eu sempre acreditei em Deus, eu creio em Deus, não, ponto de viragem. Isso não quer dizer que Deus seja a sua confiança. É por isso que Jesus falou para um homem totalmente religioso, você precisa nascer de novo. Nicodemos, precisa nascer de novo. É um cara correto, era um cara altamente moral, é um super cidadão para a nossa sociedade hoje. Temente, crê em Deus, mas as raízes dele, você precisa de renascimento. Então, o cristianismo não é uma coisa fraca e piegas. Se o médico te chamasse amanhã, a mim, você, e dissesse, eu tenho más notícias, então em breve você vai ficar numa cadeira de rodas, não mais a carreira que você tem, não mais o dinheiro que você tem, não mais sexo. Como você lidaria com isso? O problema é que os resultados pífios da vida dos cristãos com o mundo, os casamentos, os relacionamentos, é porque as raízes estão nos mesmos lugares. Porque até confiam em Deus para alguma coisa, mas Deus não é a confiança deles.
e não é o prazer funcional. Então, se alguém às vezes ouvir isso, olha, sexo na sua vida não tem mais, você precisa, como é que vai ser a vida, não é? Aí o cara vai existir, mas ele vai ser ele não tem fruto, ele é uma erva seca no deserto. Você não vai ter mais a saúde, você vai ficar na cadeira de roda agora, mas então a vida não tem mais sentido. Quando nós envelhecemos, muitas coisas que nós podíamos fazer vão se perdendo, então a vida não tem mais sentido. É óbvio que onde estava o prazer funcional? Onde estava a ancoragem da vida? Você não percebe, Jeremias estava dizendo para eles, e para nós, Deus, que o cristianismo é exatamente a realidade com que você pode encarar todas essas coisas, que você ainda pode ter amor, significado, fazer parte do drama cósmico, ter algo para encarar a vida, ter o prazer funcional, ter ancoragem funcional, porque Deus não era a confiança para algo, Deus era a confiança, Deus era a ancoragem, Deus era a fonte de deleite, isso não mudou. Então, quando nós temos algo que vem o calor, qualquer calor possível, e não tira o nosso fruto, nem o verdor da vida, essa é o que Jeremias está pintando como alguém plantado aonde suas raízes estão voltadas para o rio de Deus. Não é que as circunstâncias são imune, mas não é de lá que ele retira o prazer funcional e a ancoragem funcional. Então, nós temos algo parecido com isso. Então, quando não temos, a única esperança é a oração de Jeremias. Salva-me e serei salvo. Cura-me e serei curado. Não há nada no ser humano para isso, não é? É isso que a Bíblia chama de amar com coração, mente, vontade e força. Se Ele é a fonte de toda a glória e bondade, é por isso que essa é o pecado, a essência, né? Mas a descrição mais profunda. Se Deus é a fonte de toda a glória, bondade, fonte de toda beleza e harmonia, nossas raízes não deviam estar lá. É por isso que essa é a definição do pecado. É essa que Jeremias está dizendo, e só Deus pode curar isso e plantar. Então, não adianta as boas circunstâncias, porque durante as boas circunstâncias, aquela pessoa continua sendo uma planta num deserto, sem dar fruto e sem estar verde. Ela precisa ser plantada assim, junto ao rio. Agora, por que Deus pode fazer isso conosco? Por que Ele pode cura-me e serei curado, e salva-me e serei salvo? Porque Jesus é a única pessoa. Todos nós nascemos como um zimbro no deserto, todos nós, e devíamos naturalmente acabar nossa existência como um zimbro no deserto. Jesus é o único homem que nasceu como uma árvore plantada no rio. Então, para que nós pudéssemos experimentar das delícias que Ele, por natureza, tinha por todo sempre, suas raízes sempre estiveram no Pai. Pai, para que eles vejam a glória que nós tínhamos juntos antes que o mundo existisse. Como nossas raízes estão um no outro. Ele foi tirado da beira do rio e jogado no deserto. É a única que fez o caminho oposto. Então, quando ele estava no deserto, né, sedento, ele dizia: eu tenho sede.
ele se tornou o verdadeiro deserto. A única pessoa que, por natureza, estava no rio, toda a vida. E mesmo quando andou neste mundo, ele havia conhecido Deus, o favor de Deus, e nada do que podia acontecer podia mexer com isso, tirar o seu deleite, e agora ele foi abandonado, jogado num deserto espiritual. Ele teve sede, e sua alma secou e quebrou em pedaços, desintegrou em milhões de partes, porque ele perdeu o rio. E ele só perdeu o rio e gritou: por que me abandonaste? Ele só perdeu o rio para que nós tivéssemos rio para as nossas raízes. Esse era o único caminho, essa era a única forma, e essa é a resposta final. Então, nós podemos olhar para nós mesmos, olhar para esse exame da alma que Jeremias faz de Judá, que jamais fez de Deus a sua confiança, e que achava que as circunstâncias de alguma forma eram a explicação dos seus medos, temores, ansiedades e suas decepções. Mas Jeremias mostrava que quando tudo dava certo, eles continuavam sendo aquelas pessoas secas e sem Deus, por causa da raiz deles que estavam num deserto, e eles eram outra coisa. Então, nós precisamos ser plantados perto. E se estamos em Cristo, fomos plantados perto. É óbvio que às vezes nós detectamos em nós coisas que no conjunto geral não deviam estar em nós. E é por isso que nós, as pessoas que já experimentaram o sara-me e serei sarado, salva-me e serei salvo, continuamos orando uns pelos outros, para que o nosso desfrute do rio seja mais profundo, não para que ele exista. Se alguém é zimbro lá no deserto, com as suas raízes funcionais totalmente lá naquelas coisas, ele precisa de uma regeneração. Mas os homens regenerados, às vezes, não é, poderiam produzir mais frutos do que estão produzindo, e folhas mais verdejantes. Há frutos neles em todas as estações, em todas as épocas, e quando a tempestade vem, e quando a seca vem, e seu coração não fica. Mas há uma oração do apóstolo Paulo, que é sobre você se tornar cada vez mais voltado às suas raízes mais profundamente para o lugar certo, no qual você já está plantado, para que você cresça, e para que a seca e as circunstâncias produzam um efeito ainda menor do que tem produzido, apesar de não tirar suas folhas e nem os frutos. Então, olha assim, em Efésios 13, nós vamos terminar com essa oração de Paulo, 13, de 14 a 17. Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estardes arraigados e fundados em amor. E ele vai continuar, para que possam conhecer o amor de Cristo, mais, a largura, a profundidade, para que as raízes de vocês se aprofundem mais, porque você pode estar ali, suas raízes estarem lá, mas suas raízes precisam se aprofundar na largura, na dimensão mais profunda do amor de Deus. E quanto mais isso acontecer, menos qualquer coisa que vem de externa, circunstância, pode causar alguma coisa, porque essa é a essência do que é piedade, em contraste do que é pecado. Pecado é colocar as raízes funcionais e do prazer em algo além de Deus. Quando alguém faz isso, nem quando as circunstâncias são adequadas, ele deixa de ser o que ele é,
um zimbro seco, sem fruto, destinado ao fogo. Não há frutos para Deus. Mas já o oposto, ele tira a sua umidade do rio. Então o que acontece externamente não é onde ele está ancorado, e nem o que dá a ele a força funcional, nem o seu prazer funcional. Tudo que for tirado dele, fora isso, não tira nem a ancoragem, nem o prazer funcional da sua vida. Ele continua verde, continua produzindo fruto, mas ele precisa conhecer mais, e Paulo está orando por isso, por aquela igreja, para que vocês conheçam mais, para que vocês se aprofundem mais, para que vocês estejam mais alicerçados, enraizados, arraigados. São as expressões que ele usa. Alicerçados em amor, para que cada vez mais a vida de vocês expressem tudo que uma árvore plantada junto a ribeiros expressa, não temendo calor, nem a seca, nem qualquer calamidade externa. Você vai estar firme. Judá um dia foi totalmente engolido pelo fogo. Eles eram um zimbro, e eles sempre acharam que eram as circunstâncias que faziam eles não frutificarem para Deus e não terem uma satisfação, mas não eram as circunstâncias, era o que eles eram. Então, por isso que esse capítulo fala sobre a definição de pecado de maneira mais profunda possível. Isso também fala sobre a vida com Deus da maneira mais verdadeira possível, onde nós podemos olhar para as nossas próprias vidas diante de um espelho da palavra de Deus. Confiança funcional, prazer funcional, não confiar só em Deus, Deus ser a nossa confiança. Então nós podemos dar fruto, e essa árvore é plantada. Então a oração por quem precisa ser regenerado é: Senhor, sara-me, serei sarado, cura-me, serei curado, salva-me, serei salvo. E para nós que estamos plantados junto a ribeiros, nós queremos raízes cada vez mais profundas em direção ao rio, e é isso que o apóstolo Paulo: eu oro para que vocês sejam alicerçados em Cristo, para que as raízes se aprofundem, para que vocês conheçam mais o amor de Cristo. Essa árvore ainda vai ficar mais verde, mais fruto, e vocês vão descobrir cada vez mais que um homem como eu na cadeia pode ficar verdinho quando todas as circunstâncias foram tiradas. Isso é o pecado, e isso é a piedade, é a vida diante de Deus. E o coração tem mil maneiras de se enraizar em qualquer coisa que não seja Deus. Então enganoso é o coração, e nós não temos nenhuma esperança no homem para resolver esse problema do homem. Por isso, maldito é o homem que confia no homem. Vamos ficar de pé, que nós possamos olhar para nosso prazer funcional, nossa confiança funcional, e então vermos se estamos junto ao rio. Jeremias diz: essa é a cura para a ansiedade e os medos, não são as circunstâncias. Sempre as circunstâncias são uma cortina de fumaça, porque se as circunstâncias melhorarem, nem a árvore vai se tornar melhor, vai continuar sendo um zimbro, e nem vai dar nenhum fruto para Deus. Mas quando nós estamos ali plantados junto ao ribeiro que é Deus, com a raiz tirando o deleite funcional de Deus e ancorado junto a Deus, em Deus, então nós nunca perdemos o chão da vida, a razão da vida, o prazer da vida, de viver de maneira funcional, não ser um arbusto queimado num canto, mas uma vida funcional que dá frutos para a glória de Deus em todas as circunstâncias. Vamos orar?